O Vasco não cai mais. É isso mesmo, o Vascão ontem venceu o América Mineiro e atualmente pulou. Atualmente não, né? Pulou para a 15ª colocação e os riscos de rebaixamento estão cada vez mais longe do gigante da colina. Então, assim, o Vasco conquistou uma importantíssima vitória fora de casa contra o América Mineiro, que é um time que também está lutando para permanecer na Série A. E agora o Vasco tem, nos últimos 24 pontos, são 17 pontos conquistados, são 5 vitórias, 2 empates e uma derrota nos últimos 8 jogos. Então, é uma melhora absurda que o Vasco teve. E eu gostaria de colocar 3 pontos aqui que eu acho que estão sendo fundamentais para o Vasco se livrar da Série B de 2024. Mas antes de qualquer coisa, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal. A avó, a Dona Lúcia, já é muito grande no Instagram e quer continuar crescendo aqui no YouTube. Já chegamos a 2.000 inscritos, então bora lá, que todo dia vai ter vídeo aqui falando sobre futebol, sobre os mais diversos assuntos e vamos continuar sobre isso. Então, assim, para mim, quando a gente fala dos 3 pontos que são fundamentais para o Vasco se livrar da Série B, primeiro ponto que a gente tem que falar é sobre Ramon Dias. Ramon Dias é um técnico que estava no Al Hilal da Arábia Saudita, o atual time do Neymar, né? Então, quando houve essa injeção muito grande de dinheiro, os dirigentes acabaram optando por não continuar com o Ramon Dias no Al Hilal, tanto que o novo técnico do Al Hilal chama-se Jorge Jesus, e o Ramon Dias finalmente estreou no futebol brasileiro, agora pelo Vasco, lembrando que ele já tinha sido contratado pelo Botafogo anos atrás, durante a pandemia, mas até em virtude de uma operação que ele fez na época, ele não chegou a assumir o Botafogo efetivamente, né? Então ele foi o técnico do Botafogo, mas não chegou a assumir o Fogão de forma ali no campo, de dar treinamento, de liderar realmente o time. Então esse é o primeiro trabalho efetivo do Ramon Dias à frente do Vasco. E é notável a evolução do Vasco nesses últimos jogos, especialmente nesses últimos 8 jogos. É notável o quanto, especialmente assim, é um time que se defende melhor, é um time mais consciente em campo o tempo inteiro, é um time que ataca melhor, é um time que corre muito, é um time que luta muito. E eu acho que o torcedor vascaíno, neste momento, ele tá muito feliz com o time, né? E mais um detalhe que eu sempre gosto de falar, que é a questão, às vezes, que a gente não fala muito, que é o imponderável no futebol, né? Ontem o Vasco, especialmente no primeiro tempo, até a expulsão do Maidana, que foi justa, por sinal, né? Porque eu já vi o jogador do América Mineiro falando, não, tem uma operação Salva Vasco, expulsaram o cara, tal. Para. Tipo, a expulsão foi extremamente justa do Maidana. Não tem como não ter sido expulso. Ele dá um carrinho, né? Chega forte por baixo, mas o que pega é a cotovelada que ele dá por trás, assim, no jogador do Vasco. Não foi por trás da cotovelada, mas foi uma cotovelada. E assim, foi justa a expulsão. E depois disso, o jogo mudou. E aí o América Mineiro, que vinha dominando o jogo completamente com um a menos, não teve mais o volume que precisava, e o Vasco aproveitou disso e fez no final o gol fez o gol da vitória, né? E assim, se fosse outros jogos, o Vasco teria saído o primeiro tempo perdendo de 3-0. Então, assim, parece que a sorte mudou, eu acho que a confiança do time mudou, e isso eu acho que passa muito pela questão do Ramon Dias. Outra coisa, é a questão das contratações. O Vasco fez 10 contratações nessa última janela, né? Então contratou para todo o setor, especialmente para o ataque e meio, né? Então trouxe o Mendel, trouxe o Payet, trouxe o Vegetti. E é engraçado, né? Que o Vegetti, eu tava olhando aqui, é um cara que ele tem 34 anos. Ele só passou por clubes pequenos na Argentina, ele nunca teve nenhum grande clube, ele estava no Belgrano atualmente. E o Vasco foi lá, contratou um cara que, assim, de verdade, se o meu time tivesse contratado, eu ia criticar vendo o currículo do cara, e o cara tá metendo gol todo jogo. Foi um baita acerto. Não sei quem foi o scout do Vasco que fez, mas foi um baita acerto. Então, eu acho que quando você junta
a questão do Ramon Dias, junto com essas contratações que vieram, mudaram sim o Vasco de patamar, né? O Vasco era um time que estava fadado ao rebaixamento, era um time que amargou a lanterna por muito tempo no Brasileiro. E o Vasco agora ele tá me lembrando muito o Fortaleza de 2022, né? Um time que terminou o primeiro turno na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas não foi o caso do Vasco, mas que conseguiu dar a volta por cima, conseguiu tal, e até atingiu uma vaga na Libertadores. Vendo a tabela, eu acho muito difícil o Vasco chegar na zona da Libertadores pela questão da pontuação, porque o grupo ali já está descolado, diferente de 2022. Mas só do Vasco não correr riscos efetivos, não ficar disputando até a última rodada para ver se fica ou se cai, eu acho que já é uma grande vitória para esse clube nesse ano. E eu acho que se manter uma base, se manter o trabalho do Ramon Dias e trouxer alguns reforços para 2024, eu acho que talvez possa ali incomodar mais no Campeonato Carioca, fazer uma Copa do Brasil melhor. Pode também, talvez disputar ali uma vaga na Libertadores. Ainda falta muito para o Vasco ser um time campeão. Ainda eu vejo isso, acho que é um começo de um processo, mas se já começa a ver um trabalho que há tempos eu não via no Vasco da Gama de verdade. Então, o trabalho do Ramon Dias, eu acho que a permanência do Ramon Dias para 2024 e a sequência de trabalho pode fazer com que o Vasco em 2024 tenha um ano melhor. Mas vamos falar de 2023, que é isso que importa, né? E o terceiro ponto que eu acho que é o mais importante para o Vasco que aconteceu foi simplesmente até quase caiu o celular aqui, foi a oração de Cabo Daciolo fez na frente de São Januário, poucos dias antes da vitória do Vasco contra o Grêmio, que foi o primeiro jogo nessa arrancada de 8 jogos. Então, Cabo Daciolo fez ali a sua fé, fez ali a sua oração na frente de São Januário, e depois disso, são 24 pontos, 17 conquistados e 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, assim, Ramon Dias, contratações e Cabo Daciolo, essa trinca tem que permanecer por muito tempo no Vasco, porque eles sim, esses 3 elementos, são o que está fazendo o Vasco continuar na Série A em 2024. E repito, o Vasco não cai mais. Abraços.